Sejam bem-vindos ao Alagoas em Pauta. Hoje teremos o prazer de receber aqui nos estúdios do Alagoas em Pauta o deputado estadual Ronaldo Medeiros, do PT de Alagoas. Natural de Palmeira dos Índios, é servidor do INSS e foi presidente da Agência Reguladora de Serviços de Alagoas, a ARSAL. À frente de vários projetos de lei que promovem a diferença na nossa sociedade, Ronaldo está no seu 4º mandato e foi reeleito com quase 36 mil votos. Deputado Ronaldo Medeiros, seja muito bem-vindo ao Alagoas em Pauta. Obrigado por conversar com a gente. Obrigado a vocês, aqui da TV Cidadã, por esse convite. Importante, esse bate-papo para a gente até prestar contas também, Exatamente. Deputado, o senhor tem uma longa trajetória na política alagoana, É filiado ao PT de Alagoas e vem defendendo várias pautas, como a educação pública de qualidade, a luta contra o preconceito racial e agora a jornada de trabalho 6x1, Como deputado estadual, qual a causa que mais lhe salta aos olhos, que mais lhe deixa emocionado e com aquela sensação de dever cumprido? Vê só, eu tenho um trabalho social muito grande, Acho que pela dificuldade que eu tive na minha infância e adolescência, eu sou fruto da escola pública, E é uma escola pública de qualidade. O que eu acho engraçado é que às vezes a gente fala em tecnologia, fala no futuro. Mas hoje na educação, se você olhar há 30 anos a escola pública, ela é uma escola com mais qualidade do que hoje. Sim. Muitas vezes a gente fala assim, recuperar o espaço da escola pública. Você pega várias pessoas hoje que exercem cargos importantes no Estado, na nação, que eles foram oriundos da escola pública. A minha turma lá em Palmeira dos Índios, no Humberto Mendes, que era colégio, hoje é escola, uma turma de 23 alunos, 5 conseguiram passar em medicina, na universidade pública, sem ter cota na época que não tinha. Não existia isso. Então você veja que... E outros seguiram outros cursos, fizeram outros cursos. Então, essa escola pública ela tem que funcionar. Porque ela abre portas, ela modifica, ela transforma a vida das pessoas. Uma das pautas principais minha é a escola pública de qualidade e a escola em tempo integral, que lá atrás, quando eu estudei, não tinha esse nome de integral, mas nós tínhamos um reforço à tarde. Nós tínhamos técnicas comerciais, industriais, educação para o lar, a gente aprendia a cozinhar, costurar, técnicas agrícolas. Vê só, uma escola completa, pública lá. Então essa escola a gente tem que trabalhar por ela também, Essa questão de você investir o trabalho 6x1, como você falou aqui, É outra questão social também, que tem que ser bem discutido. O empresariado ele tem que entender que essa pauta é uma pauta que hoje, é uma pena que antes não veio a pauta, não veio à tona para a sociedade discutir, mas hoje ela está vindo. Eu tive fim de semana agora numa empresa, fui comprar lá um material para minha casa, e eu conversava com a atendente. Ela faz a escala 6x1. Graças a Deus que eu estou empregada. Mas no dia do meu descanso eu vou arrumar a minha roupa em casa, passar ferro, lavar a roupa e vou dormir. Então uma pessoa assim também, ela não tem tempo, não tem qualidade de vida, ela vai trabalhar cansada e ela rende mais. Tem que ter incentivos. Hoje o governo federal, já há uma renúncia hoje anual de mais de 150 bilhões de reais por ano. Na minha opinião, esse incentivo está no lugar errado. Não deve dar para a empresa que está, para grandes empresários. Para a indústria, Indústria. Esse incentivo tem que ser dado para o comércio, para quem emprega, o turismo, o pequeno ali que está no turismo, porque esses precisam do incentivo. Quem já é grande, o pessoal fala muito, mas o empresário vai gerar mais emprego. É provado que ele não gera mais emprego quando se dá incentivo para ele. O Brasil vai crescer mais. Está provado que o Brasil não cresce mais com esses incentivos. Nós temos que, ao invés de procurar cortar benefícios sociais, como hoje é uma das pautas aí que ficam pressionando o governo para ele cortar benefícios sociais, cortar do pequeno, todo mundo se tem que cortar. Todo mundo tem que dar sua contribuição. Lógico. Tem que rever esses incentivos, rever que sociedade nós queremos. Hoje a sociedade passa, a humanidade passa por uma grande revolução.
É uma revolução que ela é todos os dias, acontece um pouquinho dela, a gente termina participando dela e não percebendo que estamos participando. Que a gente está fazendo parte de um processo, que é de robotização. Não é? Vou dar um exemplo bem claro aqui. Eu morava num prédio, esse prédio ele se colocou numa assembleia lá no prédio para a gente decidir se queria que continuasse com os porteiros ali ou se queria que fosse as câmeras, a vigilância eletrônica. E o pessoal colocou a vigilância eletrônica. Né? Esses empregos que são, que exigem pouca escolaridade, pouco conhecimento, a tendência é eles ir acabando. Né? As máquinas vão fazendo isso. Né? E se a gente for avaliar, tem uma grande responsabilidade do governo aí, que é investir cada vez mais em educação e também no ensino técnico. Sim. Eu recebi aqui há algumas semanas o diretor pedagógico do SENAC, Aristóteles Oliveira, que ele estava falando, né? Inclusive saiu também uma pesquisa dizendo que hoje a procura pelo ensino técnico dos estudantes é muito pequena. Então eles saem do ensino fundamental e na hora de procurar, né, na hora de migrar para o ensino médio, não há incentivo nem do governo e nem das próprias escolas em fazer com que eles procurem um ensino médio técnico, que os prepara para o mercado de trabalho. Isso não significa que ele não vá cursar a universidade. Perfeito. Mas aos 17, 18 anos, ele sai do ensino médio com uma profissão estabelecida. Sim. Ali, que ele pode trabalhar. Então, isso significa o quê? Que ele tem uma escolaridade, que ele vai entrar competitivo no mercado de trabalho, que é com 18 anos que se entra no mercado de trabalho, né? E tem que haver uma preocupação do governo em preparar essa mão de obra. Por outro lado, tem que estar discutido também na reforma tributária essa questão dos tributos para os empresários, né, que empregam essas pessoas. Tem que haver uma discussão da reforma trabalhista também, porque não adianta ver apenas um lado, que eu acho super válido, as pessoas precisam ter seu descanso, sua vida, mas também precisa olhar para o outro lado da balança, que é a pessoa que emprega. E isso pode gerar até desemprego também, porque a pessoa não vai aguentar a carga tributária de ter que contratar mais pessoas, porque a lei está obrigando os seus funcionários já contratados a descansar mais um dia da semana. Então tem muitas questões aí que precisam ser discutidas ainda. É uma pauta super válida, a gente precisa trazer para a mesa, mas precisa ver os dois lados da balança, né? O senhor não acha isso? Sim, vê só. Eu visitei o Chile aí há uns 4 anos e fui conhecer o sistema educacional deles. O Chile, ele dá, né, o nível médio junto com o curso técnico. Você sai com o nível médio, você sai com uma profissão também. Né? E isso é importantíssimo, né? Hoje o mercado de trabalho, né, ele precisa de pessoas qualificadas. Na parte de TI, hoje o Brasil tem uma carência de mais de 50 mil pessoas que seriam necessárias hoje, e a cada dia que passa esse número ele aumenta de profissionais qualificados e nós não estamos formando essas pessoas. Então, se os governos, eu digo federal, estadual, a educação pública ela depende muito hoje do governo federal, dos repasses, né, do Fundeb, que é repassado. Tem que se criar uma estrutura, né, para que essa escola pública que o Renan Filho iniciou, o governo Paulo Dantas vem dando continuidade com muito sucesso a essa escola pública em tempo integral. Se você olhar o rendimento dos jovens que estão ali na escola em tempo integral, por quê? Tem um laboratório, o aluno da escola integral ele toma café, ele almoça, ele lancha, ele sai de casa para casa já com a janta dele. Infelizmente no Brasil, a alimentação nas escolas, se você tira essa alimentação, a metade desiste. Né? A merenda escolar. Ainda é um sistema muito... O jovem ali, que isso é uma pena ainda, a gente tem que modificar essa realidade. Muitos não vão ali só para estudar. Eles vão para estudar e vão para se alimentar. Para se alimentar, exato. O governo do estado aqui, sabiamente, criou esse cartão Escola 10. De um ano para o outro, mas 40 mil alunos foram matriculados, vieram se matricular. Por quê? Para ganhar ali esse incentivo.
Claro, você recebe esse incentivo de R$ 150 e está aprendendo, está rendendo, está se ocupando, né? Essa mente que estuda, ela no futuro, ela vai ter bem mais perspectiva do que um jovem que não estuda. Lógico. Primeiramente entra pelo incentivo, né? Sim. E depois que entra, ele vai se deparar com uma outra realidade em que ele vai entender que aquilo está agregando muito mais a ele do que os R$ 150. Um grande problema hoje da escola de tempo integral, veja que incoerência a gente vive hoje, é que os jovens não querem. Uma grande parcela do jovem, ele não quer ficar numa escola em tempo integral, quando deveria ser o contrário. Mas a gente vai olhar qual é o motivo disso. O motivo disso é que ele vem de uma primeira infância que não tem creche, ele não foi acostumado. Ele vem de uma escola de nível fundamental, que fica ali 2, 3 horas e vai para casa. Sem cobrança, sem nada. Se a gente coloca na primeira infância, e a Alagoas está fazendo isso com muita perfeição, criando creches, você coloca uma criança na creche, ela sai ali com 6 anos de idade, 7 anos da creche. Ela passa o dia ali, não é? Recebendo alimentação, todos os cuidados, e também passa aprendendo ali na creche. Ela já vai para o nível médio, se esse nível médio não for também o fundamental, não for em tempo integral, isso é uma descontinuidade. Hoje a gente vê na primeira infância ainda, aqui em Alagoas, por exemplo, ainda existe pessoas que passam fome, que têm necessidade, né, de alimentação e não conseguem se alimentar direito. Isso para uma criança, Dani, o que acontece com ela? Ela vai perder muito do futuro, porque a cognição dela, a mente dela está sendo formada ali, toda a sua estrutura física e mental. E com esse déficit aqui, isso vai afetar todo o seu aprendizado para frente. Então, a primeira infância, na minha opinião, é a principal fase, não é? E a ciência já diz isso, da vida do ser humano, que é do 0 até os 7 anos. Ou a gente olha, dá um carinho todo para isso, um jovem que teve, uma criança que teve uma creche, e já estuda no mundo todo, você lá na frente, essa criança, se você comparar com uma que não teve essa creche, esse jovem, esse adulto, vai ter um futuro bem melhor o que teve creche do que o que não teve. Com certeza. E a gente vê até adultos hoje em dia, né? Que prestam serviço para a gente, e você vê os adultos que não frequentaram a escola, né? E os adultos que frequentaram a escola, você vê uma diferença cognitiva muito grande. E é importante, né? Hoje o Brasil discute a escala 6x1. Perfeito. É um debate, todos têm que ser ouvidos, né? Existem várias versões. Mas o primeiro mundo que a gente chama está discutindo a escala 4x3. Eu vi na Rede Globo, ela mostrando, ela apresentou ali na Inglaterra uma experiência, e em vários países, os Países Baixos ali, a Holanda, né, a Dinamarca, a Noruega, claro, são países do primeiro mundo, que já implementaram grande parte dessa escala de 4x3, e os empresários se dizendo satisfeitos com o rendimento. Por quê? O cidadão trabalha mais, tal. Aqui no Brasil, perfeito, a gente está na escala 6x1, é a discussão agora. Por que não evoluir essa escala? Por que não fazer um grande pacto? Aqueles que realmente forem ter prejuízos, que não suportam essa carga, devem ser ajudados. Mas o pessoal da Faria Lima, ou da Avenida Paulista ali, ele já tem muitos incentivos. São grandes empresários que, na minha opinião, não carecem de tanto incentivo. 150 bilhões que o Brasil... E agora foi autodeclarado, não foi o governo que está dizendo, eles declararam a Receita Federal que estão recebendo esses incentivos. Esses incentivos têm que ser deslocados ali desse grande centro econômico e político também, que eles têm um peso político grande, para quem está na ponta, como eu falei aqui no início. Os pequenos comerciantes, para quem tem uma MEI, né, que emprega ali, aqui em Alagoas e no Brasil todo, quem emprega mais são as pequenas e médias empresas. Sim, a gente tem que ter um certo cuidado na hora de comparar, né, a forma de trabalho da Europa do primeiro mundo com o Brasil, né, os países da América Latina, porque o sistema de trabalho, de contratação lá é diferente, né? Eles não têm uma carga de tributos trabalhistas grandes como a gente tem. Lá os profissionais são pagos por hora trabalhada, né? Trabalhou, ganha, não trabalhou, não ganha. Então, aqui no Brasil não é assim. Se a pessoa trabalhar ou não trabalhar, ela ganha do mesmo jeito. E quando você vai demitir um funcionário,
Na Europa, nos Estados Unidos, você não tem nenhuma multa que incide sobre isso. Você paga a pessoa pelas horas trabalhadas e está resolvido. Sim. Aqui não. Aqui, qualquer empresa, não importa o tamanho dela, ela tem que pagar multa, 40% de multa, tem que pagar fundo de garantia, tem que pagar os dias, logicamente os dias de trabalho, mas enfim, quando a pessoa vai ver, você tem um prejuízo, a empresa tem um prejuízo muito grande na hora de demitir um funcionário, por exemplo. Então, a gente, na hora de definir, né, quando vai discutir essa questão do 6x1, não é a pessoa ser contra ou a favor, mas eu acho que é importante a gente colocar tudo isso na mesa, porque o empresário americano, o empresário europeu, ele não tem esses encargos trabalhistas todos para arcar. O brasileiro tem. Uau. E aí o governo precisa também olhar isso, porque qualquer reforma tem que ser boa para todo mundo. Sim. Senão você vai gerar desemprego. O americano não tem, vamos dizer, a França, por exemplo, é 30 horas. A maioria dos empregados lá, eles trabalham 30 horas. A Dinamarca paga mais de 50% de imposto. O trabalhador paga, né? Sim. Claro que tem outra realidade social. É lógico. Tem toda uma realidade social, a gente não pode comparar mundos diferentes. A gente tem que dar um passo na frente, né? Eu creio que esse futuro que vem, eu te falava aqui antes da abertura aqui do programa, esse mundo, as máquinas vão ter cada vez mais, principalmente nessas tarefas básicas, um papel importantíssimo aqui no Brasil e no mundo, né? E é algo que a gente pouco vai poder fazer, porque na velocidade que se está fazendo, motorista, por exemplo, de ônibus, cobrador já assumiu. Motorista de ônibus, a questão de mais 5, 6 anos, os veículos que estão saindo hoje, eles são autodirigíveis. Os ônibus vão, eles param onde tem que parar, né? Você tem seu cartão, você passa, a maioria do transporte vai ser assim. Posto de gasolina, nos Estados Unidos já não tem mais o cara que coloca o há muitos anos, né? Não tem frentista. Aqui está se segurando. Né? Ainda está segurando o frentista. Mas isso vai segurar até quando? Né? Essas máquinas com o futuro... Atendentes, né, de lanchonete, cada hora vai ter mais self-service, né, nos lugares. Sim. Você vai lá, pega a sua bebida, pega a sua comida e pronto. Então isso vai gerar cada vez mais desemprego. Aí a gente volta na questão da qualificação profissional, da mão de obra, porque são atividades que não exigem uma capacidade intelectual muito grande, não exigem escolaridade, né? Mas como a gente tem uma realidade social ainda muito complicada, a gente ainda tem espaço para esses profissionais, mas daqui a pouco, no futuro próximo, eles vão sentir que o mercado já não vai oferecer essas vagas, né, para eles trabalharem, vão ficar desempregados e aí a gente começa um outro ciclo social aí complicado. Tem que abrir um debate grande, né, social no Brasil. A gente tem muito motorista por aplicativo aqui, né? A gente tem aí muitos motoboys. Mas veja só, é um mercado de trabalho grande que se tem hoje no Brasil. É prestação de serviço. Mas tem cidade nos Estados Unidos hoje que os carros por aplicativo já não tem motorista mais, vê só. Né? E delivery por drone. Drone. Então, ou se discute isso com seriedade, ou isso vai chegando aqui. Vai tomando espaço. E o desemprego é estrutural, não volta mais não. Não volta não. Tem que se discutir o que fazer com essa população. O que é que nós vamos gerar de emprego? Como vamos formar, capacitar essas pessoas para conviverem, né, com essa nova realidade no mundo. Muitas vezes a gente está envolvido num dia a dia ali, com coisas que claro, são importantes, tudo é importante na vida, mas que a gente está prestes a um futuro que vai afetar muito, não é, essa relação de emprego que a gente conhece hoje. Não é? Hoje... a gente vê esses drones, a gente vê esses veículos autodirigíveis, tanto ônibus quanto... E a tendência é essa, não é? É uma realidade. A gente vê máquinas que lavam roupa e daqui a uns dias vão servir café, vão fazer comidas básicas já. E a gente vai fazer o que com essa população? É uma pena que esse debate ainda não está sendo feito, né? Mas enquanto isso a gente fala... A gente aqui em Alagoas, por exemplo, a gente está vendo aqui, ontem eu fui andar na praia, eu vi assim, a orla quase que eu não conseguia andar. Muita gente, né? O turismo aqui em Alagoas crescendo
e crescendo muito, né? Aqui em Alagoas. A gente vê que para poder o turista vir, tem uma série de fatores. Se for uma cidade violenta, não é? Um estado Não violento, ele não vem. Ou vem pouco. Se não tiver uma rede hoteleira boa, também não ele atrai. não vem. Se não tiver um transporte, se não tiver atrações turísticas, também ele não vem, né? Então, a gente vê um estado hoje que está gerando renda, está empregando muita gente, não é? E a gente tem que aproveitar, que está falando do mercado de trabalho aqui, essa vocação natural que nós temos para o turismo, para investir cada vez mais, porque é um produto, né, o serviço e esse turismo, o turista, e aqui em Alagoas vai aumentar cada vez mais, né? A média de ocupação aqui em Alagoas da rede hoteleira é uma das maiores do Brasil. Eu vi ontem uma pesquisa aqui, estava lendo na internet, que Alagoas é um dos estados que o turista gosta mais de vir no Brasil, vê só. Né? Verdade. Tem um povo, então a gente tem uma saída muito grande, né, para conseguir, não é, gerar emprego e renda aqui em Alagoas, que é essa indústria do turismo. Né? Os hotéis vindo, eu vejo aí o governador Paulo, né, indo para a Europa, indo para outros países, buscando aqui investimento. E a rede hoteleira daqui, né, a quantidade de leitos que nós temos aqui hoje, nunca foi... Quadriplicou a quantidade de Perfeito. leitos. E se você aumentar mais ainda, essa duplicação para o sertão, Dani, que está acontecendo aqui, o sertão hoje é o terceiro polo turístico, né, do estado, né? Segundo ali Maragogi, Japaratinga. Está crescendo a passos largos. Eu vi uma grande rede hoteleira que vai agora também iniciar a construção de um grande hotel ali na região de Coruripe. O sertão já tem uma rede de hotel boa, mas que vai aumentar e aumentar cada vez mais. Porque quem conhece o sertão é um turismo completamente diferente. Ah, né? sim, assim, lógico. Aquela coisa exótica, ele diferente. Mais cultural, né? Você tem o São Francisco. De experiência, fantástico. Então, ali para o turismo de aventura, né, ele vai crescer e vai crescer, porque é diferente da Orla. A Orla, o turista já é acostumado. É belíssima a Orla de Maceió. Claro. Você vai ali 10, 20 vezes e continua querendo ir. Mas esse turismo do sertão, que vai ser ampliado, não é, agora, na minha opinião, vai aumentar 3, 4 vezes mais, porque o turista vai de pista dupla, ele vai com segurança, ele tem uma estrada boa, vai. É um estado pequeno que pode ser conhecido de A a Z, né? E existe toda essa cultura, a gente tem o artesanato, a gente tem uma ótima gastronomia, esse turismo de aventura, experiência, temos o Rio São Francisco, né? Então a gente precisa, inclusive, incentivar, a meu ver, o turismo interno, porque tem alagoano que não conhece piranhas até hoje. Não conhece piranhas, perfeito. Né? Então, o que eu acho um absurdo, porque eu estou aqui há quase 10 anos, só eu já fui a piranhas mais de 10 vezes, porque eu acho que é um lugar fantástico. Né? Então, a gente precisa incentivar cada vez mais o turismo, porque é a nossa vocação natural e uma indústria importantíssima em termos econômicos e sociais, né? Deputado, o senhor também liderou várias ações, como o Programa de Agricultura Urbana e Periurbana e o Selo de Identificação de Produtos da Agricultura Familiar. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, porque também é uma forma de empreendedorismo, de subsistência, de fornecimento de produtos, né, naturais, sem agrotóxicos e que movimenta também a nossa economia, né? Então eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a importância da agricultura familiar para a nossa economia alagoana. Vou te falar, eu estou agora com um caso assim, meio emblemático, que tem uns 4 meses que eu conheci. Tem uns agricultores ali de Delmiro Gouveia, da Barragem Leste, que fica na fronteira com Paulo Afonso. Barragem Leste é um distrito de Delmiro, que a vida deles comercial mais com a Bahia, fica a 7 quilômetros de Paulo Afonso, do que Delmiro, que fica a 30 quilômetros. E lá tem uns agricultores que formaram uma cooperativa, estão jogando fora tomate. Por quê? Não tem como levar e alguém que vai comprar lá quer comprar a preço que quase não compensa essa compra. Eu estava pensando, se você tiver, né, essa agricultura muito distante e não der condição do pequeno agricultor dele ter um carrinho, dele levar essa produção dele, né, dele industrializar. Porque quem planta abacaxi, por exemplo, quando o abacaxi vem à safra, fica barato. E você tem que vender logo, porque senão é um produto perecível. Aqui tem uma rede de supermercado que vende abacaxi cristalizado. 2 fatias
perto de R$40 ali. Nossa. Se você ensina, se você dá condição com pequenas agroindústrias para esse agricultor, ele Produzir o dele, né? o abacaxi, e fazer, não só abacaxi, outras... Qualquer coisa, qualquer fruta. Você tira essa necessidade dele ter que vender ali e vender por qualquer preço. Ele diversifica o portfólio dele de produtos. E essa agricultura mais próxima da cidade, né, essa periurbana, né, a Europa, os países mais, estão praticando muito isso hoje. Né? Você dá um selo de um alimento que ele é sem veneno, sem agrotóxico, né? As pessoas, ele tem um valor agregado maior, né, para as pessoas do que aquele alimento que vem contaminado. Com certeza, deputada, eu estive em Washington em maio desse ano e pude visitar uma feira de agricultores familiares, né, de agricultura familiar. A quantidade de produtos bem cultivados, ali bem produzidos, com esmero, com cuidado, a quantidade de produtores locais reunidos com uma diversidade de produtos, uma coisa incrível. E a quantidade de pessoas, né, que vai lá comprar, prestigiar a feira e estimular essa questão da produção local, dos agricultores familiares e realmente famílias ali. Então você via famílias, você via, né, pelas barraquinhas que eram famílias que produziam morango, a mesma família produzia tomate, a outra família produzia pepinos. Então assim, era, né, da mesma família, que eu digo assim, todo mundo, cada ramo da família produzia um vegetal, uma fruta diferente. E eu achei aquilo fantástico. As pessoas iam para a feira consumir aqueles produtos. Por que a gente não estimula isso aqui? Por que Alagoas não cria um polo de agricultura familiar para estimular a venda desses produtos, né? Como se fosse um grande espaço para eles, para justamente estimular a todas as pessoas que comprem produtos da agricultura local e que tenham esse selo. Lá nos Estados Unidos já tem esse selo, produzido por agricultura familiar, produtor local. É incrível. Eu tive agora em São Paulo, em Olambra, o Paulo Teixeira, que é ministro da Agricultura Familiar, né? Ele me convidou e eu fui. Em São Paulo, fui com ele lá visitar Olambra. Olambra é uma cidade conhecida hoje no Brasil pelas flores. Pelas tulipas. Né? Então ali eu vi diversas famílias que compõem cooperativas, mas várias cooperativas. Eu fui em um centro de exposição deles, um negócio imenso, um galpão imenso que eles cuidam, todo climatizado. Ali você vê várias cooperativas de famílias. Eu vi pessoas com 1 hectare, 1,5 hectares, produzindo renda e tendo uma renda boa. Boa, né? Claro. Empreendedores mesmo. E o que me assustou foi a quantidade de alagoanos que tem trabalhando lá em Olambra. Olha. Sim, eu vi uma empresa que tinha 120 pessoas, 70 era de Alagoas. Você tem uma ideia da quantidade. Nossa. Mas ali do Agreste, de Arapiraca e do Agreste. Acho que não vai, 2 vão, né, 3, aí 4. leva prima, e vai amigo. levando e isso vai criando a cultura. É cultura. O padrão de vida dessa cidade é altíssimo. Né? É um padrão ali perto de Campinas altíssimo, né? Mas ali eles se organizaram em cooperativa, né? O pequeno se junta com outro e eles se tornaram grande. Eles exportam. Hoje é a capital, né, brasileira de flores e eles lá fazem com flor assim, coisas que você nem espera, decorações, vasos pequenos, grandes, médios. Eles conseguem. Tem um consultor lá deles que está pensando esse mercado de flores para daqui a 5 anos, 10 anos. Olha só. Trabalhando hoje em dia, com esse isso. negócio de flores online, você consegue mandar flor até para o exterior. Perfeito. Então, por que nós não podemos fazer isso aqui também com o pequeno agricultor? O pequeno sozinho, ele tem dificuldade de manter um trator. Que é caro, não é? Mas se você coloca ali 10, 20... eles dividindo o custo, dividindo tudo, já melhora. O pequeno tem dificuldade de ter um carro para escoar essa produção. Sim. Mas se você junta ali vários, esse carro não vai ficar parado a segunda, a terça, todo dia ele vai ter um movimento e todo mundo vai contribuir. Esse carro quebrou, tem que trocar ele. Então, essa cultura da união, né?
as pessoas acham, vou me unir, vou perder, porque ninguém perde quando se une, não é? Eu vi Exatamente. Eu trouxe até o secretário do cooperativismo do governo de Alagoas, Adalberon de Sá, para falar sobre cooperativismo, né? Porque, pelo que eu estou entendendo, o cooperativismo ele vem ganhando um protagonismo grande e a meu ver, é o futuro da agricultura familiar. Tem que passar, não é assim? E o Estado, digo o Estado em geral, não é? Os municípios, a União, tem um papel fundamental na construção desse cooperativismo. Porque se você criar só a cooperativa sem formar, sem capacitar, ali ele tem que entender, não é, que ele está unido, que a empresa é de todos que está ali, é uma cooperativa, um formato de empresa, que ele se unindo, ele consegue enfrentar, não é? Ele consegue colocar o produto dele com mais facilidade, não é, no mercado, para que as pessoas vejam. E se for pequeno, se for um produto orgânico, né, um produto sem agrotóxico, e a maioria dos pequenos não utilizam, existe hoje ferramentas na agricultura que o grande não pode, até pelo volume que ele produz, mas que o pequeno pode produzir, não é? E ele pode colocar esse produto no mercado com valor agregado, com um preço bem maior que as pessoas pagam, porque vão estar comendo um produto de melhor qualidade. Sem dúvida. Deputado, uma pena que o nosso tempo aqui é exíguo, infelizmente se encerrou, mas depois eu convido o senhor a voltar para discutir também outros assuntos que estão aqui na minha pauta, mas eu acho que foi muito válido a gente estender um pouquinho nessa questão da jornada 6x1, porque realmente é um assunto polêmico, que envolve diversos atores aí da nossa economia e a gente realmente precisa discutir com muita responsabilidade isso, né? Porque vai impactar na vida de todos nós. E agradecer a sua participação, parabenizá-lo pelo trabalho, né? Eu acho que é função do deputado estadual trazer pautas dessa importância, né, como a educação, a agricultura familiar, né, essa questão trabalhista. Eu acho que é muito importante a gente discutir essas questões aqui para o desenvolvimento do nosso estado. Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima. Eu pensei que estava começando aí com vocês e acabou. Tão bom aqui o papo leve. Obrigado, né? Viu? Muito obrigado, mas o senhor está convidado a voltar. A gente faz a parte 2 da entrevista. E muito obrigada a você que nos acompanha toda semana aqui no Alagoas em Pauta. Até a próxima.